Antes de ser apóstolo, Paulo era temido. Chamava-se Saulo de Tarso. Era um judeu fariseu, cidadão romano, nascido na região da Cilícia, atual Turquia. Tarso era uma cidade próspera e multicultural e famosa por sua educação. Saulo cresceu cercado pela filosofia grega, mas foi rigidamente instruído na lei de Moisés aos pés do renomado Rabino Gamaliel em Jerusalém. Ele era zeloso pela tradição dos pais, defensor ferrenho da pureza da fé judaica, e por isso via os seguidores de Jesus como hereges perigosos. Quando o cristianismo começou a se espalhar, especialmente após o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir, Saulo tornou-se perseguidor da igreja. Com cartas do sumo sacerdote, ele invadia casas, prendia homens e mulheres e os levava a julgamento. Ele mesmo afirma, anos depois: fui perseguidor da igreja de Deus e violento. Como diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9, mas tudo mudou em uma estrada poeirenta rumo a Damasco. No caminho, uma luz intensa brilhou ao seu redor. Saulo caiu ao chão e ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Atordoado, Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? A resposta ecoa: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Como dito em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Aquele encontro mudou tudo. Saulo ficou cego por 3 dias. Em Damasco, um discípulo chamado Ananias, obedecendo a um chamado divino, orou por ele. Escamas caíram dos olhos de Saulo. Ele foi batizado e o perseguidor se tornou discípulo. A partir daí, passou a usar seu nome romano, Paulo, e nasceu ali o homem que levaria o evangelho aos confins do império. Paulo não foi um dos 12, mas foi chamado diretamente por Cristo. Ele mesmo afirma em Gálatas capítulo 1, versículo 12, o evangelho que preguei não é de origem humana, mas por revelação de Jesus Cristo. Durante cerca de 30 anos, Paulo viajou por terras hoje pertencentes à Turquia, Síria, Grécia, Macedônia, Chipre, Malta e Itália. Realizou 3 grandes viagens missionárias e uma última jornada como prisioneiro até Roma. Pregou em sinagogas, praças, casas e até diante de reis. Fundou comunidades cristãs por todo o mundo greco-romano. Escreveu 13 das cartas do Novo Testamento, talvez 14, se Hebreus for sua. Cartas profundas e intensas, teológicas e pastorais. Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses, Gálatas, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, mas o caminho de Paulo foi marcado por dor. Em 2 Coríntios capítulo 11, ele faz uma lista impressionante. 5 vezes açoitado pelos judeus, 3 vezes espancado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufragado, prisões, fome, frio, traições, e mesmo assim, nunca desistiu. Foi preso em Jerusalém, acusado falsamente de profanar o templo, levado a julgamento em Cesareia, apelou ao imperador romano e foi enviado a Roma. Segundo os Atos dos Apóstolos, passou ali 2 anos em prisão domiciliar, pregando com ousadia. O livro dos Atos termina com Paulo vivo em Roma, mas a tradição antiga, registrada por Clemente de Roma, Eusébio de Cesareia e outros pais da igreja, afirma que ele foi martirizado durante a perseguição de Nero por volta do ano 67 d.C. Como cidadão romano, foi decapitado fora dos muros da cidade na Via Ostiense. Hoje a Basílica de São Paulo Extramuros, em Roma, marca o local de sua tumba. Alguns textos apócrifos, como os Atos de Paulo e Tecla, o descrevem como um homem de pequena estatura, calvo, de pernas tortas, mas cheio de graça e poder. Tecla, uma jovem nobre, é convertida por Paulo e torna-se missionária, enfrentando leões e perseguições, uma narrativa que mostra a força do ministério paulino, inclusive entre as mulheres. Os escritos patrísticos reforçam a grandiosidade de sua missão. Jerônimo o chama de o segundo fundador do cristianismo depois de Jesus. Agostinho, séculos depois, seria profundamente influenciado por suas cartas. De um perseguidor a um perseguido, de fanático religioso a instrumento da graça, de homem de ódio a mensageiro do amor de Cristo. Paulo rompeu as barreiras do judaísmo e abriu as portas do evangelho ao mundo gentio. Sua mensagem? Em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um. Segundo Gálatas capítulo 3, versículo 28. Hoje o apóstolo Paulo é estudado por teólogos, filósofos, historiadores e até por críticos literários. Seu pensamento moldou não só a teologia cristã, mas também a cultura ocidental. Paulo não apenas escreveu sobre fé, ele viveu pela fé. Deixe seu like e siga o canal para receber mais vídeos.